Estamos de volta. O Brasil a partir da reforma ministerial. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Nessa conversa participam Ivan Fernandes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal da ABC, e Paulo Nicole Ramires, professor de Filosofia e Sociedade da Informação na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A gente terminou o segundo bloco falando do futuro, né? Do futuro da nossa democracia. Ivan dizia, olha, vivemos uma democracia consolidada enquanto estrutura política, embora, diria eu, né, carente ainda de uma série de aprimoramentos. Nós precisamos aprender a viver em democracia, nós precisamos construir, mas que isso faz parte da democracia, né? De você, talvez não, certamente no período da ditadura militar não estaríamos aqui conversando abertamente com posições variadas, né, nessa emissora de televisão, em outras, enfim, sobre as questões que estamos conversando. Mas como é que vocês veem, então, esse aprimoramento da democracia em termos de atravessar esse momento duro de crise política, de crise econômica que vivemos, né, no início do segundo mandato de um presidente da República reeleito, tá certo? Como é que vocês veem essa travessia e a possível ou uma possível superação desse momento? Para onde iremos, né? Quais seriam as condições necessárias para a gente atravessar esse momento e gerar um novo ciclo, digamos, de avanços democráticos, além de estabilidade econômica? Paulo. Bom, apesar da democracia brasileira ter instituições aparentemente sólidas, né, eu acredito que a democracia brasileira está em risco, sim. Né? Eu não digo apenas do ponto de vista institucional, já é do ponto de vista social. Basta ver o comportamento da polícia num bairro, no outro, até mesmo a eficiência de uma escola pública, etc. Enfim, acho que a democracia, para que ela seja bem consolidada, ela precisa necessariamente vir acompanhada de políticas de bem-estar social. O máximo que a democracia brasileira tem hoje é ceder ao povo a possibilidade de votar a cada 2 anos nos municípios e nos estados e na federação, nos níveis do legislativo e executivo. Então vejam que não é uma democracia que se possa dizer realmente ela promove o engajamento da população. Lógico que tem uma instituição ou outra, grupos, movimentos sociais que favorecem o debate democrático, mas isso não é suficiente para a democracia. Agora, é bom também que se diga que grupos reacionários tomam conta dos meios de comunicação, dos mais importantes nesse país, o que acaba inflamando também o desejo da população por uma substituição do governo, que muitas vezes é traduzido na forma de um impeachment tacanho, ou então no desejo pelo golpe. Então, esses meios de comunicação, eles mais prejudicam a própria democracia do que favorecem. E boa parte da população que hoje se vê revoltada contra o atual governo se informa a partir desses meios. E eles, por sua vez, têm inflamado, como eu disse, a população a um desgosto, inclusive, pela democracia, né? Agora, de todo modo, me parece que você coloca a questão em duas chaves, se eu estiver correto, senão você me corrige. Uma coisa é a gente pensar na democracia do ponto de vista formal, como regime político. Talvez seja este que não esteja em risco no momento. Agora, do outro lado, a gente pensar na democracia como possibilidade de uma sociedade dividir riquezas, oportunidades, gerar igualdade, equidade social, etc., que não necessariamente, nem sequer está no campo das chamadas democracias liberais dos países desenvolvidos que são democráticos há muito tempo. Digamos, os Estados Unidos, por exemplo, da América, embora tenha uma democracia liberal instalada há muitos anos, não é exatamente um país igualitário, né? Mas, de todo modo, você, me parece, tem toda a razão. Se a gente pensar uma democracia como democracia social, né, o Brasil tem muito feijão com arroz para comer, e, inclusive, tem muita disputa política para fazer. Porque tem uma parcela da população, aquilo que vocês chamaram de classes médias conservadoras ou de elites, etc., que não necessariamente querem uma democracia social. Então, de que democracia estamos falando, Ivan? Não, eu acho que uma democracia de ampla participação social, de ampla competição e liberdade, isso é garantido. Na verdade, o que a gente vê, o próprio fruto da crise ética, que é um dos componentes da crise, na verdade tem como fruto o amadurecimento das instituições. O judiciário hoje ele é mais independente
para investigar o governo. O TCU hoje, ele pode recusar, reprovar as contas do governo. A gente não imaginava isso há 10, 15 anos atrás. Isso é uma evolução da maturidade institucional do país. Isso é uma construção muito grande da sociedade brasileira. Outra coisa é você colocar o conteúdo da democracia. E aí há um amplo debate, porque nós não temos um modelo americano, nós flertamos com o modelo escandinavo em 1988, e na década de 90 a gente viu, não dá para pagar a conta. Não dá. Por quê? Não dá para pagar a conta. Porque a sociedade Estado de brasileira bem-estar. é mais pobre. Não é à toa que qual é a grande reforma social da Constituição de 88? O SUS, que é um programa universal, muito caro, mas é a maior construção em saúde pública da humanidade. Há um debate sobre que tipo de democracia a gente vai querer. Existem grupos que estão surgindo que eu acho que nem é uma direita conservadora, que as pessoas começam a pegar exemplos de 64, que não tem nada a ver com esse grupo. É uma classe média que surge da modernização do Brasil. Eu acho que o maior exemplo dessa nova classe média é esse novo partido que surge, o Partido Novo, que é um partido que ele se diz, eu sou liberal. Eu quero estabelecer políticas liberais. Eu discuto com o Friedman, eu discuto com o Mises, eu discuto com a redução do papel do Estado na sociedade. Aí eu acho que é um debate que existe. Que tipo de sociedade nós queremos ter? Mas isso faz parte da democracia. Sim, mas né? é um debate ao mesmo tempo vazio, né? Tanto que se diz, olha, tem que ensinar, o Estado não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas é um debate tão esdrúxulo porque faltam os rios, literalmente, né? Então, numa sociedade em que nós temos tantas desigualdades sociais, tão pouco acesso a direitos à cidadania, é um argumento absolutamente estúpido desejar que o Estado não atue. Não, mas depende no qual é a atuação, né? Se a gente pegar o livro Desenvolvimento como Liberdade, da Amartya Sen, que ele é um economista indiano, pensando na realidade social da Índia, que é uma democracia que, contra todas as forças, conseguiu se manter democrático desde 1950, ele é uma clara visão liberal com o papel social do Estado. Que o Estado tem que prover educação, prover saúde, porque tem que capacitar o indivíduo a fazer suas escolhas. Uma coisa também é o liberalismo puro e simples. Outra coisa é um liberalismo com o Estado criando proteção social que capacita o indivíduo. Mas eu acho que isso é o debate. Isso é o debate. E é necessário que esse debate seja trazido para a sociedade, né? Então, se eu estou entendendo, quer dizer, o Ivan está defendendo essa ideia de que a democracia, como regime político, ela pode ter tonalidades dependendo do tipo de aposta econômica e de escolhas e de disputas sociais que rolam, e você está falando da democracia menos aqui como um regime político formal e muito mais como uma construção social, né? Como resultado de uma construção social que definiria a democracia ou o governo da população como uma soberania da população, sim. Portanto, com a população não apenas podendo votar ou ter algum nível de participação, mas podendo participar efetivamente da justiça, dos direitos, das riquezas. Do orçamento do próprio Estado, né? Sim, do orçamento do próprio Estado e das oportunidades do mundo social em geral, inclusive do mundo privado. E aí vem talvez uma reflexão do Walter Benjamin, né? Quando ele percebe que mesmo os Estados democráticos, eles mascaram seus estados de exceção. Basta ver os Estados Unidos hoje, né? Eles, desde 13 de setembro de 2001, vivem sob estado de exceção, que é o ato patriótico, por isso os campos de concentração, que é a prisão de Guantánamo, por isso a invasão no Paquistão sem apoio nenhum da comunidade internacional, a guerra do Iraque, etc. Então aí a gente começa a ver que os regimes democráticos, apesar de permitirem a adesão da população no voto direto, isso não significa necessariamente que a democracia promova os próprios direitos individuais e os direitos à cidadania, né? Basta ver os americanos, né? Ou seja, eles têm duas famílias basicamente controlando o poder político, né? Os Bushes e os Clintons. Apesar de a gente ter o Barack Obama ali no meio, quem foi a secretária de Estado do Barack Obama? Hillary Clinton. Quem é a possível candidata agora na sequência? Hillary Clinton. O irmão do Bush, de novo, aparece ali como candidato. Que democracia é essa? São as dinastias políticas. Sim, tal como aqui, né? A gente não precisa ir tão longe, né? Ou seja, Aécio Neves quem é? É um gênio da meritocracia e do pensamento político brasileiro?
Ou é neto de quem? Então, mas parece que você pede, mas isso a gente teria que fazer um outro programa, mas você pede uma democracia quase que dentro de um campo socialista, né? Uma democracia socialista, onde você pudesse ter, de fato, um espraiamento e uma capilaridade. Nós estamos falando da democracia no mundo capitalista, onde o poder do dinheiro e o poder, enfim, dessas filiações, digamos, políticas, etc., tem muito poder. Mas esse é o grande paradoxo, instituições racionais e modernas diante de uma organização medieval, dada por trocas de favores, laços familiares, e as democracias são sempre ameaçadas, pelo menos desse lado aqui, na América. E a gente está abrindo a conversa para um outro campo de questões muito interessantes, para as quais a gente pode fazer um novo programa, mas esse, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço muito, Paulo, Ivan, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Queria terminar lembrando o Lionel Itaúsu, cientista político, saudoso Lionel, que aqui no Melhor e Mais Justo disse certa vez que ele prefere uma sociedade com muita participação, que significa menos governabilidade. Quanto mais participação, mais difícil é governar. Quanto menos participação, mais fácil é governar, maior governabilidade. A democracia é um regime onde a governabilidade está sempre em disputa, está sempre tensionada, é sempre difícil. A gente viu isso aqui hoje, agradeço muito a sua presença, a gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.